Ei, teste. Peguei outro aqui. Ei, som, teste. Ei, teste, som. Ei, som. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a igreja, amém? Nós queremos louvar ao Senhor nessa noite. É uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com os irmãos, adorando e louvando ao nome do Senhor, né, numa condição totalmente melhor, né, restaurado, curado para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e queremos agradecer, né, o carinho dos irmãos, queremos agradecer cada oração, cada irmão que intercedeu, cada irmão que orou, né, pela nossa recuperação, aos irmãos que mandaram mensagem, perguntando, né, preocupados. Muito obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos e louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nessa noite. Nós vamos estar orando a Ele, exaltando ao nome dEle nessa noite. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, peço a você que feche os seus olhos, se você puder, também se colocar de joelhos para orar ao Senhor nesse momento. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, as nossas famílias. Queremos continuar orando pelos nossos idosos, nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós queremos continuar orando ao Senhor e colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos prostrados, Pai, diante do Senhor, agradecendo a Deus pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que provém todas as coisas, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que abre o mar, é o Deus que abre portas, é o Deus que muda a nossa vida, a nossa história, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos coloca de pé. E nós queremos, ó Deus, te glorificar, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, Senhor, de poder adorar ao Senhor com os meus irmãos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. O Senhor cuida, Deus, do Teu povo, o Senhor cuida, Deus, de cada um de nós. Nós queremos, Pai, te louvar e te engrandecer pelas Tuas maravilhas que o Senhor fez, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, ó Deus, dos nossos pecados, tem compaixão, ó Deus, de nós, tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, perdoa, ó Deus, pensamentos, palavras, atitudes, Pai, que tem desagradado o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a demonstrar, a viver cada vez mais o fruto do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, individualmente, em nossa casa, nos nossos casamentos, no relacionamento com os nossos filhos, Pai, como igreja do Senhor, no nosso trabalho, ó Deus, mostrar, ó Deus, que somos sal, que somos luz, que somos do Senhor Jesus, agimos, Pai, como Teus filhos. Pai, nós queremos Te engrandecer e Te louvar. Continuamos, Pai, a orar pela irmã Maria da Conceição, pela irmã Elmira. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem restaurado, Deus, Tuas servas. Nós Te agradecemos, ó Deus, também pela família da irmã Jennifer, Senhor, pelo seu tio, ó Deus, que ela também pede oração. Nós queremos, ó Deus, interceder, ó Pai, por essa família que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado. Nós queremos, ó Deus, pedir e agradecer também por todos os irmãos, ó Deus, que trabalharam, ó Deus, aqui nesse período, ó Deus, que estive ausente. Obrigado, ó Deus, por cada um, ó Deus, que pregou, que dirigiu o culto. Que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, a abençoar, a acrescentar no Teu povo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja tomando, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Nós oramos pelos casamentos. Nós queremos, ó Deus, orar, Pai, para que o Senhor jogue por terra, ó Deus, toda a artimanha do inimigo contra os casamentos. Nós queremos, ó Deus, interceder, pedindo que o Senhor esteja fortalecendo os casamentos, fortalecendo, ó Deus, os maridos, as esposas, os filhos, orando, ó Deus, pelas famílias, ó Deus, da Tua igreja, pedindo, ó Deus, que o Senhor continue, Pai, a restaurar casamentos, restaurar lares, que o Senhor, ó Deus, possa estar operando obra de salvação, ó Deus, no nosso meio. Nós oramos, ó Deus, por salvação da nossa casa, da nossa família. Oramos, ó Deus, salvação dos esposos, das esposas, dos filhos, daqueles, Pai, que estão afastados. Nós oramos, ó Deus, pedimos que o Senhor pode realizar um milagre em nossas vidas. E nós pedimos, Pai, que essa noite seja uma noite, ó Deus, especial. Acima de tudo, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar.
Que o Senhor, ó Deus, venha estar falando ao nosso coração. E também, ó Deus, recebendo cada louvor e cada gratidão que estaremos entoando diante do Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar louvando ao nome do Senhor nessa noite. Amém. Salmo 103, antes de nós cantarmos, Salmo de número 103, diz assim a palavra de Deus: bendiga, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, é quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a tua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Versículo 6: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Versículo 8: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Somente até o versículo 8. Que Deus continue a abençoar nossas vidas e que nós possamos... Abaixa um pouquinho, por favor, o microfone. Que o Senhor possa ser exaltado nesta e que a gente possa sempre se lembrar que é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem restaurou a nossa vida, quem restaura a nossa vida, a nossa família. É o Senhor que opera todas as coisas em nossas vidas. Amém? Nós vamos estar louvando o Senhor. Peço a você para ficar de pé, aqueles que puderem. Amém? Som, alô? Ei, som. Ei, teste. Solta o violão, por favor. Ei, som. Nós vamos declarar nessa noite que o nosso Deus vive, amém? Amém? Os que estão vivos, digam amém. Nosso Deus vive, amém? Eu posso crer no amanhã, porque o nosso Deus é vivo e está no nosso meio, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, amém? A minha vida, a sua casa, a sua família, os teus filhos estão nas mãos do Senhor. Que você creia nessa palavra, apesar das notícias ruins, apesar de tudo quanto temos vivido, mas você está com a sua vida nas mãos do Senhor. Amém. O fato de estarmos com a nossa vida nas mãos do Senhor não significa que não passaremos por lutas e dificuldades, mas significa que nós passamos com Ele, e isso faz toda a diferença. Amém? Por isso que nós podemos descansar no Senhor, por isso que nós podemos crer que Ele está no barco. As tempestades se levantam, mas Ele está no barco. Amém? Possamos descansar no Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és descansarei, pois sei que és Ele. Nós podemos descansar no Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer para o Senhor, independente das intensidades dos ventos,
Nós queremos descansar no Senhor, porque o Senhor está no barco. Nós queremos descansar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das nossas vidas. Nós vamos declarar isso diante do Senhor. O Senhor cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho com você. Que Ele cuida de mim. Diga pra Ele. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Ele cuida de mim. Jesus, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Como nosso Deus é maravilhoso, como nosso Deus é tremendo, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida das nossas vidas. Nós estamos nos braços do Senhor, nós estamos seguros diante dEle, Ele nos sustenta, Ele nos guarda com a sua destra fiel. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida do teu povo, o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, a casa do Senhor, podem estar
adorando ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o meu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Tima Alexandra para orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por este momento aqui, ó Deus, na tua casa, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Deus, porque as tuas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada manhã, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, ó Deus, da família pastoral, ó Pai, que está aqui conosco, Senhor. Louvado seja teu nome, ó Pai, que sustentou os teus servos, Senhor. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, ó Pai. No nome de Jesus, Pai. A cada um que está aqui, Senhor. A cada família representada, Senhor. Os dízimos e ofertas, ó Deus. Te entregamos, ó Deus, no teu altar, ó Pai. Para, ó Deus, que seja, ó Deus, para a tua obra, ó Deus, aqui na terra, Senhor. No nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque até aqui, ó Deus, nos ajudou o Senhor, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, continue abençoando, ó Deus, tudo aquilo que for acontecer aqui, ó Deus, que seja para a honra e glória, ó Deus, do teu nome, Senhor. Amém. Ei, teste. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Muito bom rever os irmãos aqui novamente, né? Muita alegria no nosso coração. Quero mais uma vez agradecer, né, aos irmãos que estiveram orando por nós, orando pela nossa vida, os irmãos que intercederam, que pediram pela minha vida, pela vida de Duda. Agradecer
aos irmãos que mandaram mensagem, né, que demonstraram carinho, ligaram, que os irmãos possam se sentir abraçados pelo Senhor nessa noite. Eu quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor no Salmo 46, um pouquinho da palavra do Senhor, Salmo de número 46. A palavra do Senhor nessa noite fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, amém? Eu senti um pouquinho daquilo que os irmãos sentem quando acompanham o culto online, né? A gente fica em casa, doido para vir, mas tem que acompanhar em casa, né? Eu senti um pouquinho do que os irmãos sentiram, mas louvado seja Deus por todos os irmãos que trabalharam, né? Irmã Heloísa, né? Irmão Jó também esteve aqui pregando, Misael, irmão Parlon também, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Eu fui muito abençoado, né, por cada ministração, cada louvor, cada mensagem. Deus falou grandemente ao meu coração e Deus usou poderosamente a vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui. Mas é melhor estar aqui, né? Aqui é melhor estar do que em casa. Deus abençoe a vida dos irmãos. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo de número 46. Deus possa estar abençoando também os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um, que você, assim como eu, possa estar tendo a oportunidade de estar aqui conosco também. Está direitinho aí o áudio? Está direitinho? Amém. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações e reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. Que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite com essa verdade em nossos corações. Que o Senhor é o nosso Deus e é o nosso refúgio e fortaleza em momentos de aflição. Abençoe a vida de cada um aqui, ó Deus, nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir a você para poder repetir comigo esse título. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos repetir? É maravilhoso, irmãos, quando o salmista, né, o título vai nos dizer: ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano. É um cântico, né? Nós sabemos que os salmos são cânticos, são canções escritas por servos de Deus, são canções escritas, né, inspiradas por Deus, como toda a palavra de Deus ela é inspirada, e da mesma forma como Davi, né, escreve diversos cânticos, a gente vê aqui também os filhos de Corá exaltando ao nome do Senhor nesse salmo de número 46, e a primeira coisa que ele destaca é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, nós cantamos aqui que o nosso Deus está vivo, amém? Se Ele está vivo, Ele pode sim ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque é um Deus que é vivo,
é um Deus que está aqui no nosso meio. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele habita em meio aos louvores, Ele está no meio de nós. Foi essa certeza, irmãos, que Tomé teve após Jesus ter morrido e ressuscitado. Ele apareceu ali no meio dos discípulos e Tomé não estava inicialmente naquele meio, e os discípulos disseram: olha, o mestre apareceu aqui, ele está vivo, ele está no nosso meio, ele é o nosso Deus, ele ressuscitou. E quando Tomé soube dessa notícia, ele disse assim: de maneira nenhuma crerei, se eu não encostar nas suas feridas, se eu não encostar nele, se eu não ver realmente as chagas nas suas mãos, de maneira nenhuma eu vou crer nisso. E Jesus apareceu de novo para ele, dizendo: Tomé, eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou com você. Basta você crer nisso, você crê agora que você colocou as mãos nas minhas feridas, você crê que eu estou vivo? Você crê nisso? Quem sabe você tem passado por um período de incredulidade. Quem sabe eu e você, quando passamos por um momento de angústia, nós somos como Tomé, que muitas vezes precisamos ver o milagre para poder crer que Deus é o Deus de milagre. Quem sabe a gente passa por momentos assim, já passamos por experiências, por situações em que Deus já fez grandes coisas na nossa vida, mas quando passamos por uma experiência nova, uma dificuldade maior, uma dificuldade nova, a gente parece que tem que ver o milagre acontecer para poder crer nesse Deus. Mas o texto vai nos dizer que Ele é o nosso refúgio, nesse momento de tribulação, nesse momento de tempestade, nesse momento de dificuldade. Ele é o nosso refúgio, continua sendo sempre o mesmo refúgio em nossas vidas. Eu não preciso ver milagres para poder crer num Deus que faz milagres, amém? Eu não preciso ficar vendo milagres o tempo todo para poder ver que Deus é um Deus de milagres. Eu não preciso ficar seguindo os milagres e os sinais de Jesus para poder crer que Ele é um Deus que pode fazer milagres e grandes coisas em nossas vidas. Eu não preciso ficar vendo. Ao longo da história do povo de Israel, nós vemos um povo que estava reclamando com Deus, porque Deus tirou eles do Egito, Deus tirou eles da escravidão, e eles começavam ao longo do tempo, ao longo da caminhada, falando assim: eu estou precisando de comida, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que beber, é melhor que eu volte para o Egito, é melhor que eu volte para lá. Uma geração que precisava que Deus estivesse fazendo grandes coisas o tempo todo, sendo que Deus já tinha prometido, acima de tudo, além dos milagres, estava prometendo a sua presença, ao longo de todo o caminho, naquele deserto. Irmãos, o mais importante que nós precisamos ter, independente de enxergarmos o resultado que Deus vai fazer em nossas vidas, é crermos e identificarmos a presença dEle no deserto e no caminho. A presença dEle no deserto e no caminho. Lucas capítulo 24, nós vamos ver o texto em que os discípulos no caminho de Emaús estavam desacreditados após a morte de Jesus, dizendo assim: olha, Ele não era o Messias, Ele não era aquele que ia fazer grandes coisas, Ele não iria libertar o povo de Israel do Egito, não iria libertar o povo de Israel da escravidão, Ele não iria fazer grandes coisas. E Jesus estava no caminho com os discípulos, no caminho de Emaús, estava com eles ali, só que eles que não perceberam. Irmãos, Jesus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, mas muitas vezes quando a gente olha para a tempestade, quando a gente olha para os problemas, a gente não consegue perceber que Ele está aqui, mas Ele está ali. Muitas vezes a gente, ao olhar para a intensidade da tempestade, ao olhar para a intensidade dos problemas, e vão aumentando, e cada vez mais vão aumentando, e é um problema que acontece na família, no casamento, com os filhos, e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e onde está Jesus? Parece que Ele não está ali onde sempre esteve, irmãos. Ele sempre está onde sempre esteve, no trono, Ele está no controle. Agora, muitas vezes, é que a gente perde a capacidade de perceber que Ele sempre está ali, onde Ele sempre esteve. A intensidade dos problemas, muitas vezes, tira a nossa capacidade de perceber Ele no caminho. Mas Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Ele não está dizendo que Ele é o meu refúgio, Ele está dizendo que Ele é o nosso. Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso refúgio. Da mesma forma como Ele diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o nosso refúgio, Ele é o meu refúgio, Ele é o seu refúgio.
Ele quer atingir o coração de todos com a sua presença. Ele quer que você saia daqui com a certeza de que Ele não é só o refúgio na vida do pastor, não é só o refúgio na vida de um irmão ou outro, mas Ele é o seu refúgio também. Ele é a sua fortaleza também. Se você entregou a Ele, se você crê nele como Senhor e seu Salvador, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu protetor, Ele é o Deus que te protege, Ele é o Deus que é o refúgio e a sua fortaleza, Ele é o socorro, bem presente nas tribulações. Salmo vai dizer, irmão, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né, Tiago? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu refúgio, mas é o seu também. Ele é o meu refúgio, mas é o seu também. Ele quer ser o refúgio de todos nós. Salmos 16, versículo 8, eu estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. A questão, irmãos, é que o crente, a gente, muitas vezes entra em parafuso, quando muitas vezes a gente é atingido por uma dificuldade, por uma tempestade, por um problema, pelo desemprego, pela doença. Mas Deus não é o nosso refúgio e fortaleza. Ele não é o nosso socorro bem presente. Irmãos, Jesus nos diz que a gente vai passar por tribulação. João 16 vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ter Jesus como nosso refúgio e fortaleza, não significa que a gente não vai ser atingido por dificuldades. Significa que eu tenho quem a recorrer no momento da dificuldade. Eu tenho quem recorrer, eu não estou desamparado, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que cuida de mim, porque Ele está vivo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Deus ser o nosso refúgio e fortaleza, ser o socorro bem presente na tribulação, não significa que a tribulação não vai nos atingir, porque atingiu na vida de Jó. Homem temente, homem reto, homem que Deus olhava do céu e dizia, olha, homem correto, homem íntegro, não tem ninguém como Jó. Não tem ninguém como Jó. Mas ainda assim, Deus permitiu que as tribulações chegassem até ele. Mas Deus foi o refúgio e a fortaleza, o socorro bem presente na vida de Jó, mesmo quando ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Deus era o refúgio e a fortaleza na vida de Jó, e na minha e na sua vida também. Versículo de número 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ele diz, portanto não temeremos. Irmãos, não precisou de muito argumento para tirar o temor do coração do salmista. Simplesmente pelo fato de Deus ser o refúgio dele, ele já conclui imediatamente, por isso não vou temer, eu vou descansar. Irmãos, ao saber que Deus cuida de nós, ao saber e perceber e ver o cuidado de Deus em nossas vidas, precisamos descansar. Descansar. Saber que Ele está no controle. Descansar em Deus. O salmista, logo no versículo 2, ele já conclui. Ele já diz assim, já que Deus é o meu refúgio e fortaleza, eu não vou temer. Ainda que o problema não tenha sido resolvido, eu não vou temer, porque Ele está no controle. Ele é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele conclui uma afirmação óbvia. Deus, Ele é suficiente para nos fazer vencer em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Como Deus é o nosso refúgio e fortaleza, eu não temerei mal algum. Eu não temerei nada. Versículo de número 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E aí eu lembro de Abacuque, capítulo 3, que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É nesse mesmo sentido que no versículo 3 ele está dizendo, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele não está dizendo que as águas não vão tumultuar, as ondas vão se levantar,
o mar vai se enfurecer, mas ele está dizendo, ainda que isso aconteça, eu não temerei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não aconteçam como a gente espera que aconteça, ainda que as coisas saiam do nosso controle, ainda que as coisas aconteçam de forma como a gente não gostaria que acontecesse, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Ainda, essa expressão quando diz, ainda que as águas tumultuem, mesmo que aconteça, mesmo que aquilo que a gente tem medo aconteça, chegue na nossa casa, ainda assim, a minha confiança está no Senhor, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Eu posso tomar medicamentos, eu posso confiar muitas vezes num favor de um político, eu posso de alguma forma tentar algum recurso humano, mas acima de tudo a minha confiança está em Deus, porque Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Versículo 4 vai nos dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí eu queria ler com você João 7,38, que vai dizer que rio é esse. Há um rio que alegra a cidade de Deus. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem havia de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Só que hoje o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre as nossas vidas. Se eu e você cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, que é esse rio, que é o próprio Jesus, ele está em nós. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, pedindo água, ela disse, olha, me dá um pouco dessa água. E Jesus disse, olha, se você soubesse quem que te pede, você me pediria água e fluiria rios de água viva de você. A vida de Deus flui de mim, de você. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. O Espírito Santo de Deus, essa fortaleza e esse refúgio está dentro de nós. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Há um rio, versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, amém? Nós temos esse rio. Quando passamos pelo deserto, sabemos que esse rio está em nós, para nos dar o refrigério, para nos dar a paz, para nos dar o consolo, a força e a fortaleza que precisamos para enfrentar os desertos da vida. Versículo de número 5. Deus está no meio dela. No meio de onde? Dessa cidade onde passa o rio de Deus. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Versículo 6. Bramam nações e reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Irmãos, quantas coisas têm abalado a terra? Quantas coisas têm abalado o nosso sistema, o mundo que estamos vivendo? Estamos vendo lá nos Estados Unidos eleições que estão acontecendo, reinos que estão sendo abalados, pessoas que vão ser tiradas e colocadas. A gente está vendo tantas coisas acontecerem no âmbito da saúde por causa desse vírus. Irmãos, a terra pode ser abalada. As nações, como diz o texto, podem ser abalados. Mas Deus se faz ouvir nas nações. Final do versículo 6. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
Irmãos, mesmo que a terra seja abalada, Deus continua falando. Amém? Mesmo que a terra seja abalada, ainda com o barulho de tudo isso que está acontecendo, ainda com as incertezas que estão acontecendo, a voz de Deus ainda é muito mais audível do que o barulho que estremece a terra. A voz de Deus continua direcionando, Deus continua falando, Deus continua guiando o seu povo, porque Deus continua falando. Os ímpios não poderão resistir ao poder de Deus. Versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, é maravilhoso, porque um exército pode se levantar contra nós, mas a gente só, acima de tudo, a gente só precisa de uma pessoa que esteja conosco. Quem? Deus, que é o nosso refúgio. Com Deus, é por isso que existe aquela expressão, né? Com Deus nós somos maioria. Com Deus a gente é maioria, porque Ele está do nosso lado, Ele é o nosso Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, mais uma vez ele repete, Ele é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio, Ele é o seu refúgio. Salmo 62, versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Salmo 62, versículo 6. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Irmãos, as tribulações podem até nos alcançar, mas a nossa confiança em Deus, na voz desse Deus, que nos encoraja, que nos enche de fé, é mais forte do que os ventos e as tribulações e as dificuldades. Porque Deus, mesmo nesse tempo, continua falando. E através da sua palavra, da sua voz, Ele continua sustentando a mim e a você. Porque Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 8. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Venham contemplar, ou seja, venham percebam aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito grandes coisas. A questão, irmãos, é que o que vai fazer com que a gente consiga contemplar, o que vai fazer com que a gente consiga perceber o que Deus está fazendo, é para onde a gente está olhando. É para onde os nossos olhos estão fitados. Se a gente só ficar olhando o noticiário, a gente vai pensar que Deus nem existe. Se a gente só ficar olhando para o noticiário, só ficar olhando para os casos que estão aumentando, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente talvez até seja igual Tomé. Senhor, enquanto não mudar essa situação, enquanto eu não ver alguma coisa, a questão é para onde a gente está olhando. Agora, se a gente olhar para a palavra, se a gente olhar para aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, se a gente olhar e perceber a voz de Deus na nossa caminhada, a gente vai ver que aquilo que Deus tem feito é muito maior do que as más notícias que a gente tem ouvido. Amém? Vinde contemplar e perceba aquilo que Deus está fazendo. Perceba que Ele está na caminhada com você. A questão, irmãos, não é Deus se tornar mais audível. A questão não é Deus se mostrar mais presente. A questão é a gente perceber que Deus está na caminhada conosco, que Ele está no controle. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Até a guerra Ele está no controle. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Ele tem um controle das guerras e destrói o inimigo. Qualquer inimigo Ele tem um controle. Muitas vezes, ao enfrentar as guerras do dia a dia, por muitas vezes nos vermos em situações de pouco recurso, de pouco condições de vencer as dificuldades, muitas vezes achamos que vamos perder a batalha. Eu me lembro da história de Gideão. Gideão foi alguém que Deus chamou num tempo em que os midianitas estavam assolando o povo de Israel, estava amedrontando, estava derrotando o povo de Israel, e Deus chamou Gideão no meio do povo, e disse: Gideão, eu vou usar você para libertar esse povo e para dar vitória ao meu povo. E ele disse assim: Senhor, eu sou o menor da minha casa,
e a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu não tenho condições de vencer. E Deus disse para Gideão: Gideão, eu vou lutar por você. E aí Gideão começou a chamar muitas pessoas, mais de 20 mil soldados, 20 mil pessoas. E Deus falou com Gideão: Gideão, o que vai fazer diferença na sua vida, na sua batalha, não é a quantidade de soldados, mas é a minha presença. Então Deus fala com Gideão: Gideão, faz um processo seletivo e tira algumas pessoas. Deus foi tirando, Gideão foi tirando, só sobrou quantas pessoas? 300, de mais de 20 mil. E foi com esses 300, com pouco recurso, com poucas pessoas, que Deus deu vitória a Gideão. Deus deu vitória ao seu povo. Podemos ter poucos recursos, podemos ter pouca capacidade, mas a questão, irmãos, é que não somos nós, é Deus que está conosco. É o fato dele ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A questão não somos nós. As nossas vitórias não vêm de nós mesmos, é o nosso Deus que está no controle e continua sendo o nosso refúgio. E aí, irmãos, ele termina no versículo 10. Ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, às vezes a gente não grita audivelmente, mas o nosso coração está gritando. Às vezes a gente pode não gritar, não falar alto, mas a nossa alma está angustiada e está gritando. E ele está dizendo, às vezes nós não gritamos a ponto das outras pessoas ouvirem, mas Deus sabe que o nosso coração está gritando. E ele está dizendo para você, para mim e para você nessa noite: aquiete o grito da sua alma, aquiete o seu coração, e saibam que eu sou Deus. Irmãos, isso basta. Só dele saber que ele é Deus, que ele é o nosso Deus, que ele está no controle, já é suficiente para nós descansarmos, aquietarmos o nosso coração. Salmo 37, versículo 5 vai nos dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muitas vezes o nosso coração se inquieta por esse o mais, porque às vezes a gente quer fazer esse o mais. Ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, é a minha e a sua parte. E o mais, o que não está no meu e no seu alcance, ele vai fazer. E aí, irmãos, vem exatamente o que esse versículo diz: aquiete o seu coração, confie nele. Aquilo que está ao seu alcance de fazer, faça. Mas aquilo que cabe a ele, deixe ele trabalhar, porque ele vai fazer. Muitas vezes nós ansiamos o agir de Deus imediato, mas ele é Deus, ele está no controle, ele vai agir no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Mas o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13 vai nos dizer: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Às vezes o agir de Deus pode demorar, mas quando ele age, ninguém pode impedir. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Ele termina dizendo, versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete mais uma vez esse versículo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, Deus é o meu refúgio, é o seu refúgio. Você tem onde se esconder. Você tem onde buscar ajuda. Você tem a quem recorrer. A esse Deus que está no controle e está disponível a mim e a você. Eu e você não estamos desamparados, eu e você não estamos sozinhos. Quem é o diabo para colocar um ponto final na minha e na sua história? Onde o diabo muitas vezes coloca um ponto, Deus vai lá, coloca uma vírgula e diz: ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro, bem presente na hora da angústia. Irmãos, o fato de Deus ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza não significa que de alguma forma as tribulações não vão chegar na nossa vida. Algumas vezes eu já compartilhei com os irmãos que Deus não nos livra da tribulação. Ele nos livra onde? Lá dentro. Ele permite que a gente passe e nos livra
na tribulação. O que eu e você temos que passar, não tem jeito, vamos passar. Jesus no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não queria passar por isso, mas ele teve que passar e ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, o que Deus não permitiu que eles não passassem por isso? Mas era necessário, para que fosse manifestado o quarto homem na fornalha, e eles vissem que Jesus estava lá. Então a gente não quer entrar na fornalha, a gente não quer. Se for possível, passe de mim esse cálice. Se for possível, eu não quero nem entrar, nem chegar perto da fornalha. Mas muitas vezes a gente é lançado, a gente tem que passar, para Deus mostrar que mesmo lá dentro, Ele está lá. Ele é o quarto homem. E quanto mais forte é a intensidade do fogo na fornalha, mais é perceptível a presença do quarto homem lá dentro. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, a sua família nessa noite. Deus é o nosso refúgio. Você não está só. Você tem alguém que cuida de você. Deus cuida de você, da sua família, da sua casa. Ele está disponível. Não deixe que a intensidade das tribulações venha fazer com que você não perceba que Ele está na caminhada com você. Mas que você possa olhar para esse Deus, que é o refúgio, que é a fortaleza, que é o socorro bem presente, para que você possa enfrentar as dificuldades, as tempestades, as tribulações, com postura de alguém que vai passar e vai vencer. Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, encerrando o culto dessa noite. Ei, som, pedir você para colocar de pé. Nós vamos cantar um cântico antigo que diz que o Senhor é o nosso general. Quantos conhecem esse cântico? Conhecemos, né? Vamos adorar ao Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, do seu exército poderoso é. Sua glória seja vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em tuas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da glória a Deus. Glória a Deus, Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. seguimos Os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá.
Deus abençoe a sua vida, a sua família nessa noite. Nós vamos estar orando ao Senhor, encerrando esse culto. Gostaria de pedir ao irmão Tiago, se fosse possível, ir à frente, por favor, fazer essa oração, encerrando o culto nessa noite. Pai que está nos céus, grandioso Deus, Deus soberano, te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse dia, por essa rica oportunidade de estar em Tua casa, Pai. Poder, Pai, sentir a Tua presença que se faz presente nesse local. Ó Deus, entrego todas as vidas que aqui estão, Pai, também todos que não puderam estar, Pai, para que o Senhor nos conduza, Pai, debaixo da Tua proteção, nos dê uma ótima noite e também um ótimo dia que está por vir. Pai, eu coloco, meu Pai, a vida de todos aqueles que se encontram debilitados nesse momento, Pai, nas Tuas mãos, para que seja feita a Sua vontade, o Seu querer sobre eles, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Bem, meus irmãos, o culto está encerrado.